Bloodtrix. Todos sabemos que o Sharktrix, o melhor de todos, né? Bloodtrix. Aqui no canal eu Xeretrix. trouxe pra vocês a história de duas versões alternativas do Ben 10, a Carnitrix e a Shaketrix. E desde então vocês A me melhor pedem de em todas. todo lugar um vídeo sobre Bloodtrix. Como essas três Rapaz, o Sharktrix ali, ó. Sharktrix. Ó, o Sharktrix ali, ó. foram as que mais ficaram populares entre os fãs do tema, meio que eu fiquei devendo esse vídeo pra vocês. Mas agora eu vou matar esse verme. Como Vai o canal mamar? aqui não é focado em nenhum assunto em específico, muito menos Ele em Ben falou mamar, 10, ele falou eu decidi mamar. demorar um pouco pra trazer essa terceira parte, mas ela enfim tá aqui. Então, meus amigos, Bloodtrix, a versão carnal do E aí, menino Omnitrix. Matheus? Depois daqui é o teu, Matheus. Opa, se tu Opa. quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha Opa. coleção na loja. O link tá sempre aí na descrição. Ei, mas manda a minha, vá. Como em todas as Sou versões pobre. alternativas do Omnitrix, essa aqui também tem uma origem para a confecção do relógio. Antes da gente entrar de fato na história, eu preciso pontuar uma coisa. Esse é o perfil que criou essa AU. Ele assumidamente criou essa AU baseada em Carnitrix. E se vocês querem saber, a maioria das AUs famosas de Ben 10 foram baseadas em Carnitrix. Enfim, vamos pra história. Nesse Olha, universo alternativo de Ben 10, Vilgax e Azimuth são amigos. A série não deixa isso explícito, mas o que dá a entender é que os dois Vou ver depois desse, Matheus. Vou ver depois desse. Inclusive... Opa! estavam confeccionando o Omnitrix juntos, sendo o Azimuth a cabeça principal do projeto. A ideia é que essa criação fosse o que a gente já vê lá no desenho original. Uma arma que iria auxiliar um herói a defender o universo de toda e qualquer ameaça com o DNA de múltiplos aliens. Mas, bem, não foi bem isso que aconteceu aqui. Em Carnitrix, o Azimuth se via como uma raça superior. Com isso, o objetivo dele é usar Mas ele é. a sua criação como uma arma contra É, isso aí é que é triste, né, Matheus? Mas é a vida. as demais vidas no universo. Em Bloodtrix, isso também acontece. Só que o deturpado da vez é o Vilgax, uma vez que ele queria exterminar todas as raças, exceto a dele e a Esse viu o Gax é chola, né, mano? É do novo Ben 10, né? do Azimuth. Isso porque ele via a raça dele e a do Azimuth como algo superior. Bem errado essas ideias aí. O plano dele era capturar o máximo de DNAs possível, colocar no relógio e usar o relógio para poder fazer o seu próprio extermínio. E quando o Azimuth descobriu isso, já era tarde demais. Os aliens já estavam no protótipo do relógio. A única coisa que ele podia fazer era sabotar o relógio. E assim ele faz. Ele infecta o DNA de cada alien do relógio com uma toxina que seria prejudicial somente para a pessoa que estivesse usando o relógio. porra. No caso, o nosso querido Vilgax. Quando ele descobre isso, ele mata o Azimuth. E da forma mais sádica possível, ele usa da carne do Azimuth para fazer o seu protótipo de relógio. Ele Eita junta a porra. carne do Azimuth, a carne de todos os aliens que ele matou para pegar o DNA e materiais de um protótipo antigo de outro relógio. Ele usa tudo isso na confecção do Ô, viu, Gax, teria essa inteligência não, mano. Bloodtrix. Mas por que ele teria usado a carne de seres vivos para confeccionar o relógio? Simples, fazendo isso, o relógio seria um ser vivo e pensante. E assim nasce Bloodtrix. Não, que legal. O Bloodtrix funciona de uma forma parecida com o Venom. Ele não se torna uma extensão do usuário que o controla. O usuário se torna uma extensão pro relógio. Isso porque a pessoa que o usa fica mais magra e agressiva. Magra de fome e agressiva de fome. O relógio se prende à pessoa. Dali pra frente, o dever do hospedeiro se torna comer carne. Tudo para poder saciar a fome do relógio e seja lá qual entidade que o possui. A ideia do Vilgax No reboot, o Vilgax ajudou a Azimuth a fazer o relógio, Leozinho. Daí que essa U pegou a ideia. Ah! É Limonadions. era mandar esse relógio pra Terra, já que aqui a gente tem uma grande concentração de carne e sangue. Ele achava que o relógio iria dizimar a raça humana e depois iria pra outro planeta dizimar outra raça. Esse era o plano dele, mas o erro do Vilgax foi Comentador arrombado. Esse relógio na África não ia dar certo. Filho de rapariga. achar que esse relógio faria exatamente o que ele quer. Enquanto ele fazia a cápsula que comportaria o relógio em direção à Terra, ele ouviu de dentro do relógio grunhidos de dor ou algo do tipo. Era como se o DNA dos aliens que ele aprisionou ali dentro ainda estivessem vivos ou conscientes, como se eles ainda suplicassem por ajuda. E essa não foi a coisa que mais assustou o Vilgax. Isso porque logo após ele ouvir isso, do meio do relógio um olho apareceu, como se estivesse olhando diretamente pra ele. Depois de ver isso, ele praticamente fala: "Pra mim já deu". Ele termina a cápsula que levaria o relógio pra Terra e vai dormir. Durante o sono, ele é visitado por uma forma estranha que saiu de dentro do relógio. Bloodtrix. Ela não era humanoide nem nada do tipo. O que o Vilgax arrombado. viu foi Ele vai atrás do Omnitrix pra pegar. Aqui ele falou: ah, quero mais não também não. Foda-se. o vazio em forma de criatura. E essa coisa sussurrava o nome do Vilgax. Nessa hora, o Vilgax decidiu que eu vou mandar esse negócio pra Terra aí e já era. Ele projeta a cápsula com o relógio pra ir pra Terra. E na hora que ele vai preparar o percurso, Ele morreu? Eita, Vilgax porra. foi empalado com um golpe na cabeça. Mas Ah, estando porra. morto ou não, o plano dele começa agora. Eita, é um hentai que matou ele. Quem foi que matou ele, mano?
Nesse meio tempo, o menino mais azarado do mundo tava dando um rolê numa mata. Adivinha quem era? Chaves do 8, Ben Tennyson. Assim como no desenho original, o Ben vai caminhando em direção à coisa que caiu do céu. E quando ele finalmente chega no lugar, ele se depara com um estranho artefato. Era um objeto que claramente era feito de carne, pulsando e olhando pra ele. Eventualmente o relógio se grudou no Ben. E aquele olho que parecia uma coisa estranha se tornou algo que o Ben não hesitaria em tocar. E isso se tornou o grande erro da sua vida. Assim como no seriado original, o primeiro alien que o Ben se transforma é o Chama. Mas aqui ele tem o plus em sentir o seu corpo queimando durante a metamorfose. E como o relógio possui um fator de cura próprio, a sua carne, músculos e ossos continuam se regenerando. O Ben basicamente se transforma numa gasolina para aquela chama que nunca se apagaria. Durante esse desespero, o Ben sai correndo pro... Imagina, você fica pegando fogo o tempo todinho e se regenerando. Não morre nunca, você fica numa queimação eterna. Você esquema, rapaziada? Procurando alguma fonte d'água para apagar o fogo do seu corpo. Que frase mais estranha. Nessa correria procurando pela água, que era algo que o Ben almejava, ele acaba achando algo que o relógio almejava. Ben se depara com um acampamento cheio de pessoas. E nessa hora, o relógio toma conta do corpo do Ben. Enquanto o Chama sai correndo para saciar sua fome, comendo o máximo de campistas possíveis, ele sem querer acaba iniciando um incêndio naquela floresta inteira. Ele consegue saciar sua fome? Mais ou menos. O que acontece aqui é algo extremamente gráfico, mas vamos dizer que sim, ele conseguiu. Em meio a essa muvuca que estava acontecendo, o relógio descarrega e o Ben toma conta do seu corpo de novo. Desesperado, ele sai correndo de lá em direção ao trailer do Vomax. Ixi. E bom, o trailer já estava consumido por chamas também. Felizmente, nem a Gwen e nem o Max estavam lá dentro. Com isso, o Ben de novo sai correndo pra dentro daquela mata em chamas. Ele faz isso na esperança de achar qualquer um dos dois. Só que nessa, ele acaba encontrando diversos policiais que estavam falando com alguns campistas sobre um incêndio que aconteceu misteriosamente. Até que uma das pessoas vê o reflexo daquela destruição nos olhos do Ben. Ele de novo sai correndo daquele lugar, mas dessa vez com vários policiais atrás dele. Ixi. A polícia queria saber o que aquele menino escondia. Sem ter muito pra onde fugir, o Ben decide tentar usar o relógio. Óbvio, porque foi muito inteligente, viu, Ben? Parabéns pra você. Percebeu que virou um alienígena que solta fogo, percebeu que o corpo tava queimando depois que usou o relógio e falou, por que eu não uso de novo o relógio? Muito inteligente. A seu favor dessa vez. Dessa vez, ele acaba se transformando no besta. E pra se proteger, ele termina com a vida de todos os policiais. Depois de muito fugir, o Ben chega em uma cidade vizinha, onde ele finalmente encontra uma chance de talvez tentar fazer algo certo. E pela primeira vez, ele tem êxito nisso. Coincidentemente, havia um prédio em chamas ali perto. Nesse universo é bem comum as coisas pegarem fogo. Com isso, ele se transforma novamente. O relógio determina que ele vire o XRL8. E de lá de dentro, ele consegue encontrar duas crianças e traz elas pra fora em segurança. E quando a mãe das mesmas vai agradecer ao seu herói pelo que ele fez, ele já tinha fugido de lá. O Ben sabia que não podia ficar muito tempo em metamorfose perto de tanto sangue e carne. Se ele fizesse isso, o relógio poderia entrar em tentação de novo. Já do outro lado da cidade, de novo, o relógio vai descarregar. Nessa parte da história, a AU dá a entender que o Ben vai cada vez mais se tornar algo da noite, das sombras, sempre escondido, porque se o relógio ver carne ambulante e determinar que tá na hora de comer, o Ben não pode fazer nada pra parar ele. Dessa vez, o relógio descarrega em uma viela, onde ele... Em um momento ele vai ficar com fome, pô. Contra uma pessoa batendo em outras. E como o relógio descarregou justo nessa hora, ele fica com medo de apanhar. Apanhar também. Mas diferente disso, a pessoa que tava batendo nas outras oferece ajuda. Nada mais, nada menos que Kevin Levin. Ajuda pro Ben, já que ele tava absurdamente magro. Esse cara era o Kevin. Ah lá, humilde. Todos no cinema. Nessa parte, a gente tem um momento onde os dois se apresentam e mostram as peculiaridades que eles têm. O Kevin mostra seus poderes de absorver materiais e se transformar neles. E o Ben mostra um relógio. Por um momento, o relógio vai até tentar comer da... Matizinite mandou R$1,69. Ei boy, duvido tu zerar o simulador da Batalha do Sans aí. Muito difícil. Quando eu for jogar o Undertale, aí pode ser que eu faça essa daí. Da carne do Kevin. O Ben sem querer se transforma em um alien, mas o Kevin consegue lutar com a transformação do Ben. Depois dessa luta dos dois, o relógio descarrega de novo. E o Ben fica ainda mais magro por não estar podendo comer carne. O Kevin sabia que quem o atacou foi o relógio e não o Ben. Com isso, ele carrega o Ben nas costas para procurar ajuda, até se dar de cara com um cartaz que... Você viu esse garoto? Caso tenha visto, contate-nos, número 120, 120, 120. Mostrava justamente o Ben. Haviam pessoas que não eram a polícia procurando por ele ainda. Pessoas essas que eram justamente o Max e a Gwen. O Kevin liga pro número do cartaz e é a Gwen quem atende.
Meu Deus! de ligação. Enquanto os dois esperavam pela chegada da Gwen e do Max, o relógio se ativa de novo, mesmo com o Ben desmaiado. Vixe. O relógio faz isso porque ele precisa se alimentar. Dessa vez, o Kevin se esconde, tudo por medo de virar comida. E a criatura da vez acaba entrando em uma casa noturna que tinha ali perto. Ixi, entrou num cabaré. E todos que estavam lá dentro serviram para saciar a fome do relógio. Obviamente, assim que aquele sofrimento coletivo acabou, o Ben toma conta do seu corpo, e ele estava extremamente nervoso com o que o relógio havia feito ele fazer. Mas agora, ele não estava mais fraco. E é exatamente agora Não é só ele andar com 1 quilão de carne de frango não na bolsa? Acho que é hype, hein? que a Gwen e o Max chegam. Que conveniente. Como o Vomax fazia parte dos encanadores, ele tinha uma pequena noção do que aquilo poderia ser. Não toda a noção, mas um pouquinho dela. Bom, agora no vídeo eu vou falar um trecho que eu esqueci de gravar na época que eu gravei isso tudo que vocês viram. Nesse meio tempo eu já me mudei de casa, então eu vou gravar essa parte nesse cenário aqui. Faz mal não, mano. Tinha nem notado o cenário. Mas ignorem, é só Mudou? Mudou o cenário. Nem percebi que mudou o cenário. um trecho. É bizarro que dentro de um diálogo e outro, toda vez que o Ben tenta fechar os olhos, uma estranha criatura aparece na sua visão turva. E isso acontece mais especificamente quando ele tá conversando com a Gwen. Ele realmente tá sendo assombrado por uma suposta entidade que vive no relógio. E isso vai se confirmar mais pra frente. Pra entender um pouco mais do relógio, o Max vai levar todos eles pra uma base secreta dele. E lá, depois de muitas tentativas falhas de entender como que aquele relógio funciona, todos eles vão dormir. E depois de muito tentar, o Ben vai conseguir adormecer. Cara, E durante o seu do braço do sono, Ben. ele vai ser visitado pela mesma criatura. Só que dessa vez, ela fala algo com ele. Tô com fome. Ben Tennyson, me alimente, ou então eu matarei a todos que você conhece. Aí, ó. Me alimente, Ben Tennyson. Depois dessa fala, essa voz é interrompida Que por outra. merda. E essa voz que interrompe a entidade diz pro Ben que ele não deve dar ouvidos pra entidade. Ok. Antes de dormir, o Max tinha solicitado a ajuda do Tetrax pra tentar resolver essa questão do relógio. Mas no lugar, o Tetrax mandou o Flame. Segundo o Tetrax, isso aqui seria um bom treino pro Flame. Quando o Flame analisa o relógio, ele sem querer desbloqueia o modo de escolha. Até agora, o Ben apenas se transformava sem querer e ele sequer escolhia o Alien. Agora Mas pode escolher aparentemente, agora. graças ao Flame, agora a Só escolha vantagem. vai ser possível. Só Como se tem esse vantagem modo de agora. escolha do relógio que foi desbloqueado, é importante citar os outros modos que o relógio tem, como por exemplo o modo de recarga, para quando a bateria do relógio acaba. O relógio também possui o seu modo de scanner, que eu acredito que seja para poder escanear o DNA de um outro alien para poder aumentar ainda mais o catálogo Deve do ser, relógio. deve ser. E claro, o modo ativado e em uso. Sem ter muita ideia do que fazer, o Flame decide levar todos eles pro espaço, para outro planeta. Isso porque o Flame cita conhecer alguém que pode ajudar. Sim, eles acabam indo para Galvan Prime, o planeta de origem dos Galvanianos. Tudo para tentar conseguir respostas sobre o que é esse relógio e como tirar ele. Pra quem não sabe, os Galvanianos são da mesma espécie do Massa Cinzenta. E o Massa Cinzenta é da mesma espécie do Asmuth. E o Asmuth projetou o relógio. Entendeu? Eu acho Entendeu. interessante que, comparando todas as AUs, na minha opinião, essa é a mais rica narrativamente falando. Carnetrix e Chaquetrix, na época que eu cobri, não tinham exatamente uma história. Elas eram bem mais conceitos do É só mais uma explicação, né? E o Carnitrix é muito melhor. que qualquer outra coisa. Essas versões têm conceitos de relógios e de universos, mas não uma história que se desenrola naquelas condições. Mas Bloodtrix tem o seu conceito de relógio e de universo funcionando, diferente dos outros Omnitrix que a gente viu. O Bloodtrix é vivo, mas tem um motivo pra isso que até faz sentido. Dentro do relógio Bloodtrix, os DNAs ainda conseguem de certa forma conversar entre si. É como se os seus DNAs já fossem suficiente pra que eles conseguissem reviver consciência. E isso faz sentido? Mais ou menos. O único alien capaz de manter consciência somente com seu DNA, até onde eu sei, é o Fantasmático. Em Bloodtrix não é exatamente o Fantasmático o porta-voz. Não é dele o olho do relógio, e nem é dele as vozes que o relógio emite, mas sim de todos os aliens. Deixando bem claro que a entidade que atormenta o Ben e todos os aliens falando através do relógio, todos. como a gente viu com o Vilgax, são coisas diferentes. Até onde se sabe, essas duas manifestações não são a mesma coisa. E bom, como eu citei no ponto da história que a gente tá, a Gwen, o Vomax, o Kevin e o Ben vão pro espaço para tentar achar respostas sobre o Bloodtrix. E sendo sincero, na minha Acaba. opinião, a história tava maneira até aqui. A partir do momento que eles saem da pro Terra, caralho. na minha humilde Vai opinião, pro a coisa caralho. fica um pouquinho mais arrastada. Mas isso não é de forma alguma culpa do autor. Ele tá fazendo isso aqui pra fãs de Ben 10. Então, pras pessoas que consomem essa história um pouco mais na esportiva, que é o meu caso, ela acaba ficando sem graça, porque ela fica específica demais. Atualmente, o autor transformou isso aqui numa HQ. Se vocês quiserem que eu Eita cubra essa HQ porra! também, comenta Do nada, bastante. do nada. Essa é a única Do RU do nada. Ben 10 com conteúdo suficiente pra parte 2. Isso na minha opinião. Gente, passe Meu no pau perfil na do sua criador, mão. que além de ser brasileiro, como eu citei, ele tá fazendo uma HQ dessa Por que URI ele tá fazendo em inglês a porra? Essa porra.
do próprio TikTok. E eu admiro bastante o esforço dele em tentar focar bem mais numa narrativa do que só num conceito. Não se esqueçam de dar uma passada na loja do canal, os links estão sempre na descrição. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Eu prefiro os outros dois, eu não vou mentir. Eu prefiro os outros dois, mano. Espera ejacular no Leozinho, mas eu culpo, porra. Prefiro os outros dois que a gente viu, tá ligado? O Blood Trix, ou o Shakitrix e o Carnitrix. Achei muito mais legal. Não vou mentir, não vou mentir. Simplesmente my opinion. Yeah.